Gente, é com muito prazer que esse palestrante está aqui hoje. Eu estou querendo que ele venha há 4 anos, desde que o projeto começou, vai fazer em dezembro. Mas como ele me disse hoje, né, eu estava sabendo, ele aposentou agora de uma função dele pública, então agora que ele está tendo mais tempo para poder contribuir conosco, com o projeto, com a sociedade, com a população, da maneira que ele contribuiu. Eu tive o prazer de ser assessor do Zé Laerte na Secretaria de Saúde, quando ele foi secretário de Saúde do município. Eu fui assessor dele por 2 anos e 4 meses, e foi um prazer imenso para mim, aprendi muito com ele lá, nas funções que me delegavam. Então, assim, eu já conheci o Zé Laerte há mais tempo, em 2013, mais ou menos. Abril ou maio de 2013, durante um período de 2 anos e 4 meses. Então, foi muito gratificante para mim ter trabalhado com você. A gente se tornou amigo, não é aquele amigo que sai, que viaja junto, mas ficou aquele sentimento que bateu, né? Um com o outro. A gente conversa muito de vez em quando, brinca muito. E o Zé Laerte, como na função dele, né, na profissão de psiquiatra, ele foi psiquiatra do meu ex-cunhado ou cunhado, né? Eu não sei se quem é ex do coração continua sendo. O Zé Laerte foi uma das pessoas que acompanhou o problema que eu tive, né? De perder minha companheira por causa de depressão. Ele acompanhou essa minha novela, esses meus 8 meses que eu tive, né? Quando ela estava doente. Então, assim, além da amizade, do respeito como profissional, como tudo, teve também aquela conversa, aquele elo em relação ao que estava acontecendo comigo. Bom, deixa eu falar, todo mundo já sabe o que aconteceu. Quem não sabe, hoje já estou mais à vontade para falar, a minha ex-companheira não resistiu à depressão e se foi em 2018. Isso. E o Zé Laerte acompanhou minha lenga-lenga aí nessa fase da minha vida. É outra coisa que eu agradeço a ele. Então, gente, é com muito prazer, já agradecendo de antemão ele poder estar aqui hoje, depois de eu estar convidando ele várias vezes para estar aqui conosco. Psiquiatra de renome, competente, amigo, de coração grande. A casa é sua, Dr. José Laerte, tricolor. E como o pessoal ali falou que eu sou chato, são 45 a 50 minutos. Obrigado, Zé. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Queria agradecer inicialmente o convite, viu, Paulo? E de toda a equipe, né, que coordena o projeto. O Paulo ele fica tão mal quando o Flamengo perde, que ele está dizendo que eu sou fluminense, eu sou botafoguense. Ele fica mal. E eu já sei disso, por isso que eu ligo para ele sempre que o Flamengo perde. Eu vou tratar com você. Mas eu queria agradecer o convite e dizer o seguinte: de fato, o Paulo tem me convidado para estar aqui com vocês há mais tempo. Só que, como ele disse, eu era funcionário público, né? Sou ainda funcionário público, só que agora aposentado. E como no serviço público a gente tem que, como em todo lugar, né, tem que cumprir o seu horário de trabalho, então me restava muito pouco tempo para poder fazer consultório. E aí eu terminava o meu consultório em torno de 8, às vezes 8h30, 9 horas da noite.
e não é um horário que você pode sair para... Né, ninguém vai escutar uma palestra às 9, 10 horas da noite. Então, por isso eu vim adiando, até que agora, já aposentado, eu tenho meu horário livre, eu estava dizendo isso para ele hoje, eu faço meu horário e estou à disposição sempre que for convidado, que o assunto, que eu puder falar sobre o assunto. O Paul já falou um pouquinho sobre mim, né, mas escolhi Juiz de Fora para morar, eu não sou de Juiz de Fora, né, e dizem, pelo menos eu já escutei isso, eu não sei onde está escrito, mas dizem que quando a gente planta uma árvore, né, na cidade ou tem um filho, aquela cidade é sua, né? E eu aqui fiz as duas coisas, então Juiz de Fora hoje é a minha cidade do coração. E eu nasci em Argirita, não sei se tem algum outro argiritense aqui. Eu tenho argiritense, mais de um. Mas vim, como todo jovem do interior, né, vim para cá para estudar, porque eu nasci em Argirita, mas fui criado em Leopoldina. E Leopoldina, então, não tinha, né, que oferecer para a gente faculdade, uma coisa assim, e vim estudar em Juiz de Fora, fiz medicina, e me formei em 84, e em 83 eu me casei, em 84 já com uma filha, eu tive que ir para Belo Horizonte fazer especialização, né? E fiz a especialização no hospital da FHEMIG, um hospital público, chama Raul Soares, talvez vocês já tenham escutado falar do Raul Soares. E eu me formei numa época que a psiquiatria mineira estava sendo colocada em questionamento, porque existia um horror, né, em Barbacena, e tinha vindo ao Brasil um psiquiatra italiano que fez a reforma da psiquiatria lá na Itália e questionou tudo aquilo que acontecia aqui em Barbacena, Belo Horizonte, Leopoldina, Juiz de Fora, né? Mas os hospitais de intervenção foram mais os de Barbacena e Belo Horizonte. Esse movimento dessa época me contagiou, né? E me puxou tanto para uma psiquiatria mais humanitária, quanto para valorizar mais o serviço público de saúde, né? Então, durante esses quase 40 anos de formado, né, 38 anos, a gente fez agora 38 anos de formado em junho, eu me dediquei muito à psiquiatria no serviço público, né, e à saúde pública, né, o SUS. Tanto é como o Paul diz, eu larguei praticamente o meu consultório para ser secretário de saúde. Trabalhei até março desse ano lá no João Penido, atendendo psiquiatria, né? Trabalhei na prefeitura, atendendo nos CAPs, enfim. A saúde pública e a psiquiatria pública sempre me deram muito prazer. E sempre fazia com muito gosto e fazia com o mesmo carinho e mesma atitude que eu tenho no meu consultório com os pacientes que me procuram. Bom, o Paul me pediu para falar sobre dois temas que são muito amplos, né? E me deu 45 minutos. Não sei o que a gente vai conseguir em 45 minutos, mas eu queria deixar vocês bem à vontade para me interromper quando quiserem, para tirar dúvidas ou para, enfim, fazer alguma pergunta que a gente, às vezes, pode não ficar claro, né, na nossa fala, mas para a gente ir conversando, né? Vai ter algum tempinho depois para um debate, alguma coisa assim? Tem, André? Não? Depois é a música só, né? Duas perguntas. São duas perguntas? Meia pergunta. Então tá bom. Meia. Bom, então vamos lá. São dois temas, como eu disse, muito amplos, né, e muito complexos. Talvez de todo o nosso movimento hoje de consultório, para vocês terem uma ideia, Juiz de Fora hoje deve ter uns 300 psiquiatras. É muito. Não conheço uma cidade do tamanho da nossa que tem tanto psiquiatra assim. O que não quer dizer também que as pessoas daqui estão mais doentes que as dos outros lugares, né? É porque Juiz de Fora é uma cidade boa
para se morar, uma cidade boa para criar família, né? Enfim. E as pessoas formam daqui e vão ficando por aqui. Eu acho que esse é um dos motivos. Mas somos quase 300 psiquiatras. Desses 300, ou que seja mais de 200, os pacientes acabam circulando entre nós, né? Vai num, não deu certo o tratamento, procura outro, não deu certo, procura outro. Por que isso? Porque o problema está com o psiquiatra, o problema está com o paciente, nem sempre está com o paciente, nem sempre está com o psiquiatra, né? Ou às vezes está com cada um deles, dependendo de cada caso. Mas o problema é o seguinte, é que depressão e ansiedade são duas condições clínicas muito difíceis de serem tratadas, por vários motivos. Nós vamos tentar falar de alguns deles aqui. E também de dizer o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? É muito comum as duas condições estarem associadas. Então, tem depressão e tem ansiedade ao mesmo tempo. Mas tem, e se vocês me permitem, eu acho que não vai confundir, é porque, para a gente, se eu estivesse falando num congresso, eu ia usar uma linguagem mais técnica, mas eu não estou falando num congresso, então eu vou procurar falar numa linguagem, né, para ficar fácil de acompanhar. E vou falar uma hora da depressão, uma hora da ansiedade, para a gente poder ir caminhando. Então, a ansiedade e a depressão talvez seja uns 80% do nosso movimento de consultório. E, como eu disse, são duas condições clínicas muito difíceis de serem tratadas, por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é que as medicações que a gente usa, na maioria das vezes, levam dias para começar a fazer efeito, quando na dose certa, não é? E a pessoa não tem esse tempo, às vezes, para poder esperar. Então, nas duas condições, às vezes a gente usa o antidepressivo. O antidepressivo, para poder começar a fazer efeito, ele leva de 7 a 10 dias, depois que atinge a dose certa. Então, só que eu não posso começar com a dose efetiva, porque aparecem efeitos colaterais, que são próprios de qualquer remédio, né? Uma aspirina que a gente toma, um paracetamol que a gente toma, tem efeito colateral. Então, um antidepressivo, que é uma medicação mais complexa, se eu começo já com uma dose efetiva para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, pode ser que apareçam os efeitos colaterais e a pessoa abandone o tratamento, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. A pessoa não suporta os efeitos colaterais daquele remédio. E os efeitos colaterais, isso é que é ingrato para o psiquiatra, porque os efeitos colaterais, eles são individuais. Se eu uso um remédio numa pessoa, uso o mesmo remédio, a mesma dose em outra pessoa, pode ser que uma tenha uma série de efeitos colaterais e a outra suporte muito bem aquela dose, né? O que não quer dizer que eu acertei com uma e errei com a outra, porque a sensibilidade da pessoa, né, é maior para aquele tipo de remédio. E isso, muitas vezes, atrapalha o tratamento, né, porque a pessoa desiste, acha que o médico não está acertando, enfim, né. Outra questão importante sobre a depressão, agora, é que não existe um tipo só de depressão. Existem várias de depressão. Se vocês olharem a classificação internacional de doenças, ela classifica pelo menos uns 20 tipos de depressão diferentes. É claro que isso, para a população em geral, não tem importância nenhuma. Tem para o médico, né, que ele tem que saber diferenciar cada diagnóstico desse, cada pessoa dessa. Mas para o paciente, nem sempre faz diferença, né? Embora todo mundo queira saber, né? Assim, que depressão que eu tenho, né? Mas tem uma depressão, um tipo de depressão, que vamos dizer assim, ela é mais relevante do ponto de vista clínico
porque ela tem comprovado já origem genética. Então, tem um tipo de depressão que ela aparece nos vários descendentes da família. Pode ser que pule uma geração, mas vai aparecer num outro descendente uma hora, né? Porque ela é genética, isso hoje já está comprovado, né? Só não se sabe ainda quais são, porque é mais de um gene, então não se sabe ainda quais são todos os genes que estão implicados no aparecimento dessa depressão. E essa depressão normalmente é uma depressão mais grave, né? O que é uma depressão mais grave do ponto de vista clínico? Porque para a pessoa que está sofrendo, toda depressão é muito grave, né? Assim, eu estou triste, eu estou chorando, eu estou pensando em desistir da vida, né? Eu estou sem ânimo para nada, passo o dia às vezes dormindo, né? Isso é grave para qualquer pessoa, né? Mas do ponto de vista clínico, para o psiquiatra, o que a gente avalia como gravidade? Assim? Primeiro, a possibilidade, o risco, né, de suicídio. E o risco de suicídio para essa depressão é maior, né? Porque é uma depressão que você não encontra motivo. A pessoa está triste, está desse jeito que a gente está falando, e você não encontra motivo, né? Você fala assim, mas aconteceu alguma coisa de ruim na sua vida? Teve algum problema em casa? Teve algum problema familiar? Não, está tudo bem, mas eu estou desse jeito, né? Nesse tipo de depressão, é muito comum começar a aparecer o que a gente chama de pensamento derreísta. É aquele pensamento muito negativo demais, que a pessoa começa a ter ideia, por exemplo, de que vai faltar as coisas em casa, de que o dinheiro não vai dar mais para sobreviver, né? A pessoa começa a ficar, às vezes tem muito sintoma físico, né? Chega a alguns casos que a pessoa para de comer, é um caso extremo, uma síndrome até relativamente rara. Eu já tive alguns casos aqui em Juiz de Fora, inclusive lá no João Penido. A pessoa não comia mais porque ela diz que ela não tem mais estômago, não tem esôfago, e aí para de comer. E se a gente não atuar do jeito que tem que atuar, a pessoa pode morrer por inanição mesmo. É uma depressão muito grave. Então, essa depressão que não tem causa aparente, essa depressão que tem uma raiz familiar forte, né, ela nos preocupa muito, porque é muito comum a pessoa não encontrar outra saída, né, não encontrar o abraço que o Paul fala, que o projeto nos apresenta, né, e aí ela acaba cometendo suicídio. E o que é mais duro, gente, eu já tive paciente que tentou suicídio, tive paciente que morreu, suicidou realmente, e para a gente é muito ruim. Vocês não têm ideia, eu acho que o psiquiatra sofre tanto quanto a família sofre nessa hora, porque você fica perguntando, será que eu errei? Será que eu podia fazer mais alguma coisa? Né? O que aconteceu? Porque, na verdade, o que acontece? Cerca de 95% dos suicídios a gente consegue evitar. Então, de cada 100 pessoas, 95 a gente conseguiria salvar, né? Não deixar que o suicídio seja, de fato, efetivado, consumado, né? Mas também não é fácil, assim, porque nós vivemos numa sociedade onde a vida está cada vez mais difícil, mais complicada, né? Cada um com o seu afazer, mas a maioria dos suicídios sempre tem uma mensagem que às vezes a gente não percebe. Ou o psiquiatra não percebe, ou a família não percebe, né? E às vezes uma carta que ficou escrita, que ninguém achou,
Às vezes as contas, é muito comum isso, a pessoa paga as contas todas, né? Quando ela está se preparando para um suicídio. Deixa tudo pronto, às vezes o testamento pronto, né? As contas todas pagas. E isso é uma informação importante para o psiquiatra, né? Agora, tem alguns tipos de suicídio presentes na depressão e também em outras doenças que é o que os livros chamam de hábitos suicida. O que quer dizer isso? O sujeito toma a decisão e faz. Não dá tempo de ninguém fazer nada, né? Eu tive um paciente assim, ele estava tomando café com o pai dele de manhã, café da manhã com o pai dele, levantou da mesa, morava num prédio de 7, 8 andares, levantou da mesa e se atirou da janela. Esse paciente não morreu, né? E depois eu conversando com ele no consultório, ele dizia o seguinte, que não sabe o que deu nele, simplesmente naquela hora ele falou, vou morrer, e se pulou da janela. E ele conta ainda que quando ele estava caindo, ele viu que tinha na beira do prédio um muro com aqueles vergalhões, e ele tentou ver se jogava o corpo dele em cima daquilo para não ter chance de sobreviver, né? E os vergalhões pegaram assim do lado, ele perdeu o rim de um lado, não sei mais qual lado, e quebrou os pés. Então ele ficou sem um rim e os pés não tinham mais um movimento, né? Então ele andava o pé. Ele tratou, enfim, e depois arrumou um trabalho, estava trabalhando, estava bem, até onde eu soube estava bem. Mas como eu disse, o paciente muda muito de psiquiatra, hoje eu não tenho mais notícia dele, né? Mas essa é uma depressão que preocupa muito. E tem um diagnóstico que eu imagino que todo mundo deve estar na cabeça, porque já ouviu falar, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o tal do transtorno afetivo bipolar. Hoje está em moda, fulano é bipolar, né? O que é esse tal de bipolar? Para todo mundo entender, eu vou tentar explicar. Como eu explico no consultório, eu acho que meus pacientes entendem bem. Eu vou ver se vocês consigo explicar para vocês. Todos nós temos um nível de humor. Um nível de humor. Vou imaginar que aqui na minha mão é uma linha, a linha do humor. Acima dessa linha é o que a gente chama de polo da alegria. Abaixo dessa linha é o que a gente chama de polo da tristeza. Combinado? Então, está todo mundo aqui na linha. Se eu recebo uma notícia boa, fico contente, o que acontece comigo? Eu fico um pouco acima da linha, tá certo? Por quanto tempo? 2, 3 dias, 4 dias, né? A vida voltou ao normal, volta o meu humor para a linha do normal. Da mesma forma, se eu recebo uma notícia triste, o meu humor fica para baixo. Fico meio triste, angustiado, às vezes vontade de chorar. Isso dura 3, 4 dias, volta ao normal. A vida é assim, né? Todo mundo aqui, inclusive eu, qualquer um, já passou momentos de alegria e de tristeza. Quando perde alguém, quando ganha alguma coisa, quando comemora alguma coisa, né? Eu estava vendo aqui no início todo mundo alegre, cantando, quer dizer, isso é normal. Só que isso dura 2, 3 dias, volta ao normal. Nesse tal de transtorno afetivo bipolar, transtorno é porque é doença, né? Essa história, antigamente eu não chamava assim. Os psiquiatras que arranjaram um monte de nomes aí, acabou pegando no mundo inteiro, né? Os americanos. Pegou no mundo inteiro esses nomes de transtorno. Eu particularmente não chamaria de transtorno, mas é o que está na classificação internacional de doença, no mundo inteiro fala assim. Transtorno é porque é uma doença. Afetivo é porque na psicologia, se tiver algum psicólogo aqui vai confirmar isso, tudo que tem a ver com alegria e tristeza, a gente fala que é afetivo, né? E bipolar, por quê? Bi, 2.
Polar é isso que eu estou falando, dois polos, o polo da alegria e o polo da tristeza. Polo norte, polo sul, bipolar. Então, nós estamos falando de uma doença que tem alegria e tem tristeza. Então, bipolar. Ah, mas e se ela tiver só fases de alegria, ou então que a gente fala de euforia, ou então de mania? Não é mania de fazer as coisas, não. É a mania de alegria. É bipolar? Não. Para ser bipolar, tem que ter os dois polos. Pelo menos uma vez na vida, tem que ter feito uma depressão importante, eu vou falar sobre isso, ou uma euforia também importante, significativa, e que dure. Dure quanto? Pelo menos 7 a 10 dias. Senão, pode ser outras coisas, mas não essa tal de bipolar. Bom, o que acontece então? O sujeito, mesmo sem motivo, ele começa a ficar alegre, começa a ficar falante, começa a ficar brincalhão, começa a gastar muito do que, às vezes, muito mais do que ele podia, né? Começa a fazer coisas que muitas vezes ele não fazia antes, né? E isso vai só crescendo, começa a não ter mais necessidade de dormir. Vejam os senhores que não é dificuldade para dormir, ele não tem mais necessidade de dormir, porque ele vai ficando com tanta energia que não precisa. Ele pode começar a ter ideia de grandeza, então começa a comprar coisas que ele não precisa, gastar além do que ele pode, costuma se endividar, né? Essa é a fase... Perdão, alguém fez um comentário? Às vezes é importante. Então, essa é a fase de mania ou de euforia, é o polo da alegria, tá? Isso tem que durar no mínimo 7 a 10 dias, senão não é mania, não é alegria. Se não tratar, pode ter problemas médico-legais. Eu tenho um paciente que, numa dessas fases, ele cismou, um trabalhador, era um jovem, na época ele devia ter uns 20 anos, trabalhador, trabalhava no comércio, que eu era cliente dele, numa loja de material de construção, e ele cismou que o trabalho dele não dava mais, que ele tinha que ficar rico. E, naquela época, sei lá, 30 anos atrás, ele falou, o único jeito que eu tenho de ficar rico é se vender droga. O menino nunca usou droga, nunca, enfim, não tinha vício nenhum, era um trabalhador. Comprou um fusquinha com o acerto que ele fez com a loja onde ele trabalhava, comprou um fusquinha e ia buscar droga no sul de Minas ou no Rio, não sei o que, e vender de onde fora. Para quem está eufórico demais, nunca foi traficante, começa numa empreitada dessa, é peixe fácil para a polícia, né? Não deu outra, foi preso. Mas completamente sem crítica, ele não tinha crítica que aquilo era errado. Ou melhor, ele sabia até que era errado, mas o negócio dele é que ele tinha que ganhar dinheiro e que a polícia, aí é que começa, porque a polícia não ia pegá-lo nunca, né? Bom, enfim, foi preso, a gente acabou depois convencendo o juiz com o laudo e a perícia que ele fez de que aquilo era uma fase de doença, e o juiz, um juiz muito compreensivo, determinou que ao invés dele ficar preso, então pagando a pena, que ele deveria se submeter a tratamento e todo mês levar um laudo para o juiz durante 3 anos. E assim foi feito, né? E o menino depois virou um empresário de sucesso, porque essa fase a pessoa fica muito criativa, fica muito disposta e virou um empresário de sucesso. Tinha uma loja aqui até pouco tempo. Bom, enfim, essa é a fase de mania. E a fase de depressão? A fase de depressão também é assim. A pessoa começa a entrar em depressão, vai afundando. Nem sempre, como eu disse, tem motivo. Às vezes o motivo só coincide com o desencadeamento, mas ele não é um motivo suficiente, não é tão relevante assim para uma depressão tão grave, né? E essa depressão vai durando pelo menos mais de uma semana, como eu disse, 10 dias.
Alguns livros dizem o seguinte, que se você não fizer tratamento nenhum, isso com 6, 8 meses passa, melhora, sozinho. Mas o problema é o risco que você tem de 6, 8 meses sem uma medicação, né? A possibilidade, o risco de suicídio, enfim. Então essa é a depressão. Para ser bipolar, então, pelo menos ao longo da vida, tem que ter tido ou uma fase de euforia ou uma fase de depressão. Então... Olha o celular. Eu estou brincando. Em vez dela desligar, saiu correndo. Mas ela desligar, ué. Então, olha só. Então, para ser bipolar, tem que, pelo menos uma vez na vida, ter feito uma fase dessa de depressão ou uma fase de euforia. O problema que confunde muita gente é que as pessoas falam assim, a fulana é bipolar. Aí você pergunta assim, é mesmo, mas por quê? Ah, não, de manhã ela amanhece, está alegre, não sei o quê, brincalhona, de tarde ninguém aguenta. Está daquele jeito. Isso não é bipolar. Não é. Isso, claro, a gente tem que conversar mais para entender, mas vamos dizer assim, tecnicamente, se você me fala só isso, eu vou dizer assim, isso é uma labilidade de humor. O humor dela varia, né? O humor lábil, né? Que varia de acordo com a circunstância. Amanheceu bem, está alegre, está de bem com a vida, dormiu bem, vai ficar desse jeito, cantarolando. De tarde, aconteceu alguma coisa, está aborrecida, vai ficar mais triste, ou mais intolerante, mais impaciente, né? Enfim. Agora, o problema é quando esse tipo de depressão vem associado, esse tipo ou outro tipo, porque tem um tipo de depressão que a gente chama de depressão reativa. O que é uma depressão reativa? Ou depressão também situacional? O que é uma depressão assim? Embora o nome não tenha muita importância para vocês, mas só para entender, porque às vezes o próprio nome já diz. É uma depressão que ela ocorre por causa de determinado motivo. Uma situação, né? Houve um contratempo, perdi meu negócio, roubaram meu carro, eu reajo emocionalmente com sintomas depressivos. Isso é o que a gente chama de uma depressão reativa ou situacional, quer dizer, aquela situação me levou a isso. Existem também alguns tipos existe um tipo de depressão que hoje está muito comum, principalmente em quem trabalha muito sob pressão, né? Bancário, videofonista, né? Esse pessoal que trabalha com telemarketing, quem trabalha nas Casas Bahia, quem trabalha no Magazine Luiza. Se tem algum parente ou algum conhecido aqui, pode saber que mais cedo ou mais tarde vai adoecer. Por quê? Trabalha sob muita pressão. Pressão de bater meta, às vezes de assédio dos gerentes. Na Casa Bahia tem um gerente aí que ele vai pagar caro uma hora pelo que ele faz com os funcionários, porque ele adoece quase todo mundo que trabalha com ele, né? Porque o que ele faz é assintoso, né? Quando um paciente desse me conta o que está passando e eu não tenho motivo nenhum para desconfiar, né? Eu já mando abrir uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, e o Ministério hoje aceita isso como acidente de trabalho, quer dizer, esse tipo de pressão injusta, irracional, e que muitas vezes leva a pessoa a adoecer, né? E afasta a pessoa, porque a pessoa não consegue mais voltar ao ambiente de trabalho. Quando vai dando no domingo à noite, a pessoa começa a entrar em pânico, o coração acelera, dá falta de ar, ela fica desestruturada, né? Teve o caso, teve hoje, da servidora da época, servidora de limpeza, essas coisas, que os servidores federais estavam assediando, eles tiveram que afastar. Então, todos fazendo tratamento, então mostrou os remédios. Por causa disso. Exatamente. E olha que... São assim, né? Tipo assim, contratados, não são? Não são servidores federais concursados.
Exatamente. Os prestadores de serviço, de um modo geral, é muito comum isso, né? No serviço público é menos, embora pode acontecer também, né? Então, esse tipo a gente chama, é porque aí está junto, muitas vezes, associado, né, à ansiedade. Então, esse tipo de diagnóstico, normalmente a gente dá como reação ao estresse. Então, é uma pessoa que está sendo submetida a um estresse muito intenso, prolongado, né? E aí ela adoece. E aí ela pode ter sintomas de ansiedade, como esses que eu estou dizendo, né? Taquicardia, sensação de falta de ar, parece que o ar não vai até o fundo do pulmão, sabe? Aquela sensação de bolo na garganta, de aperto na garganta, começa a dar manchas no corpo, são todos sintomas de ansiedade, queda de cabelo, sabe? Às vezes problemas no intestino, intestino desarranjado, às vezes queimação no estômago, né? Tudo isso pode ser sintoma da ansiedade que está junto com a depressão. Esses casos, nem sempre o remédio resolve, né? Porque é fácil até de entender isso. Imagina se o remédio vai interferir na relação da pessoa com o gerente das Casas Bahia. Não tem jeito, né? O que o remédio... Mas o remédio, muitas vezes, é necessário. Se ele é necessário, em que ele pode ajudar? Ele pode ajudar diminuindo os sintomas da ansiedade para a pessoa enfrentar aquela situação com o gerente sem sofrimento, né? Então, a pessoa pode decidir pedir demissão, pode decidir, enfim, não ligar para as cobranças do gerente, né? Pode tomar a decisão que ela quiser, mas para isso ela precisa estar com um nível de ansiedade normal, como os outros colegas de trabalho dela que ainda não chegaram nesse nível, né? Isso, como eu disse, é muito comum em algumas profissões, né? Eu citei algumas. Como é muito comum, por exemplo, o alcoolismo em quem trabalha no Exército, quem trabalha na Polícia Militar, né? Na Polícia Civil, né? É muito comum o índice de alcoolismo. Quem deve ter algum conhecido aqui que, né, enfrenta um problema desse. Mas a ansiedade, ela pode trazer, e na maioria das vezes traz, sintomas físicos importantes. E o que é mais interessante, gente, e aí isso faz uma diferença muito grande no tratamento. Isso faz uma diferença muito grande no tratamento. O que acontece? Nem sempre a pessoa procura primeiro um psiquiatra, porque ela começa com taquicardia. Ai, meu coração está disparado. Aí ela vai aonde? Cardiologista. Ah, eu estou com sensação de falta de ar. Ou vai num clínico, ou vai no pneu. Quando chega, às vezes, para o psiquiatra, já está medicada. E na maioria das vezes, mal medicada. Não porque o clínico que ela escolheu é ruim e é incompetente, não. Mas é porque o clínico... É algum movimento que eu estou fazendo? É um pouco que eu vou parar. Isso é para me deixar ansioso. Não tem perigo, eu não vou ficar assim. Psiquiatra ansioso seria muito ruim. Então... Tontura pode ser relacionada à depressão? Perdão? Tontura pode. Então, isso que eu estava dizendo, olha só, os sintomas físicos são os mais variados, né? E o que é mais importante? Muitas vezes a pessoa sai do clínico ofendida, porque o clínico vira para ela, como ele não tem habilidade para lidar com esse tipo de problema, ele vira para a pessoa e fala assim, que isso é coisa da sua cabeça. E a pessoa sai do consultório pé da vida, né? Pô, imagina, eu estou sentindo meu coração saindo pela boca, o cara fala que é coisa da minha cabeça.
Só que é da cabeça, mas não é. Porque a pessoa está sentindo, não tem ninguém inventando doença. Qual é a diferença, então? Por que eu falo que é da cabeça, mas não é da cabeça? É porque é o seguinte, cada um de nós, dependendo da nossa história de vida, a gente carrega com a gente uma carga emocional, algumas coisas que a gente lembra, outras coisas que a gente não lembra, a birra que a gente fez quando era pequenininho, o tanto de anos que a gente mamou no peito da mãe, o tanto de anos que a gente chupou o dedo ou chupou uma chupeta de plástico. Tudo isso parece bobagem, mas isso interfere na nossa carga emocional ao longo da vida, né? Eu já vi umas brincadeiras de adulto com criança que o adulto não faz por maldade, claro, assim, tem adulto mal, mas não faz por maldade com a criança. Eu via isso às vezes, a criança estava fazendo xixi assim, na rua, aí passava um adulto e falava, vou cortar seu peru. Dependendo do momento que aquela criança está passando, isso pode ser um desastre. Por quê? Porque na nossa evolução psicológica, a gente passa por um período da nossa vida que na psicologia a gente chama de castração. O que é o período de castração? É que o menino, numa determinada época da vida, ele se apaixona pela mãe. E ele acha que a mãe é dele. E a menina se apaixona pelo pai e quer ter o pai para ela. O que acontece? Quando ele descobre, ou ela descobre, que esse amor é impossível, na cabeça do menino começa a acontecer uma equação assim. Ele vai me castrar. Ninguém fala isso para ele. Mas começa na cabeça dele a vir essa fantasia, o medo de ser castrado pelo pai. Porque ele desejou a mãe, que é a mulher do pai, né? Isso, imagina uma criancinha que está fazendo xixi na rua e o adulto fala exatamente na hora que ele está com esse conflito, para ser resolvido, porque isso é resolvido, todos nós resolvemos isso de um jeito ou de outro, mas a gente resolve, né? Isso ocorre entre 3 e 6 anos de idade. Então, essa criança, nessa hora, quando o adulto passa e fala isso, pode ser que ali gerou uma angústia, ali gerou um sintoma que vai ficar no inconsciente dele e que um dia vai aparecer de alguma forma. Pode ser que apareça na hora que o gerente está fazendo a pressão. Por quê? Porque ali, na hora que o gerente faz a pressão, lá no inconsciente dele, lembra aquele momento que ele foi pressionado lá. Eu vou cortar o seu peru. Entendeu? Então, por isso é que tem muita coisa das nossas reações emocionais que remetem à nossa história de vida. Tem alguns psiquiatras que não acreditam nisso. Eles acham o seguinte, que a depressão é biológica, é sinal que tem uma alteração no cérebro e que hoje a gente ainda não sabe, porque a ciência não está muito evoluída, mas que tem uma alteração no cérebro, nos neurônios, e que por isso você precisa tomar remédio a vida inteira. Eu não penso assim, eu sou dessa outra corrente, que acredita que o remédio pode ajudar sim, como eu disse, que ajudaria a funcionária das Casas Bahia a enfrentar o gerente dela, mas que o problema está no nosso inconsciente, na carga emocional que a gente leva ao longo da vida, né? Então, o remédio resolve isso? Não. O que resolve? Se o problema é emocional, o que resolve são os tratamentos emocionais. São as terapias que a gente tem à disposição, né, com os psicólogos, também com os psiquiatras, porque tem muito psiquiatra que também é terapeuta, né? Enfim, em grupos de autoajuda, resolvem muito, o exercício físico, que ajuda muito, o reiki, que ajuda muito, a acupuntura, que ajuda muito, né? Essa convivência, isso é fundamental para a gente, né? Se você vai se isolando, a tendência é você ir se adoecendo, né? Eu passei agora 2 meses na casa da... Minha filha mora
na Europa, na França. Eu passei lá com ela agora 2 meses. Não tem um fim de semana na cidadezinha menor que seja, tamanhozinho de Piquiri, tamanhozinho de Coronel Pacheco, Piquiri, que eu adoro, Coronel Pacheco também, que eu adoro. Não tem uma cidadezinha desse tamanhozinho que seja, e lá é muito comum cidadezinhas muito pequenas assim, que não tem um monte de atividade no fim de semana. Para tudo quanto é gosto. Para criança, para velho, para tudo. Entendeu? Por quê? Porque eles perceberam já muito antes da gente, né, que a praça não é para ser ocupada por traficante, a praça é para ser ocupada por pessoas que querem viver, que querem se abraçar, que querem conversar, entendeu? Isso faz bem para a gente, para a nossa saúde mental, né? Se a gente vai se isolando, se a gente não faz uma atividade física, né, a tendência da gente é ir adoecendo, né? E adoece mesmo, gente. Tá? Eu queria falar de um outro tipo de ansiedade que é muito comum. Eu não sei se estou chegando perto do meu tempo. 5. Então dá tempo. Que é o pessoal que a gente chama de pânico, né? Muita gente já ouviu falar do transtorno de pânico, que é uma entidade clínica também, que não é fácil de tratar, que limita muito a vida das pessoas, né? Enfim, e se não tratar, a pessoa pode, com o tempo, começar a desenvolver sintomas depressivos. Por quê? Porque mexe com a autoestima, né? Mexe com a autoconfiança da pessoa, e a pessoa vai ficando com medo de viver, porque ela não consegue sair na rua, ela tem medo de andar de carro, acha que o carro vai bater, acha que o avião vai cair, acha que o barco vai afundar, e aí não sai de casa mais, né? E aí começa a ficar com a autoestima baixa, né? Até, enfim, começar os sintomas depressivos. Eu tinha uma paciente no consultório que ela me procurou porque o marido deu para ela um ultimato, é um empresário bem-sucedido aí na cidade, e todas as férias dele, trabalha numa grande empresa, todas as férias dele ele viajava por países, porque a trabalho ele viajava muito pela empresa e acumulava milhas. Então ele usava as milhas para tirar férias com a família. E a esposa dele nunca pôde acompanhá-lo porque ela não conseguia andar de avião, né? Isso é um tipo de ansiedade. Como é que é? Pois é. Aí, conclusão, ela me procurou então, porque ele falou com ela, olha, as crianças estão crescendo, eu sempre viajei com eles, e eu comprei agora uma passagem para a Argentina, e se você não for, como é que vai ficar nosso casamento? Porque não está certo isso, eu viajo, você fica aqui por causa desse sintoma, enfim. É o jeito como o casal conversou. E aí ela chega para mim com essa demanda, eu preciso enfrentar esse problema e viajar com ele, porque senão nossa relação vai ficar muito ruim. E aí, depois de conversar muito e tal, eu falei o que deveria fazer, e a viagem faltava ainda uns 2 meses, e quando ela foi, eu confesso até que eu não tinha muita certeza se ela ia conseguir viajar não, mas, enfim, o quadro dela era grave. Bom, enfim, ela depois voltou e me contou. Ela conseguiu viajar, eu tinha dado para ela um remédio para ela usar se fosse preciso, se ela tivesse taquicardia, porque ela tinha taquicardia, entrava em aflição, tinha sensação de desmaio, né? E desmaia mesmo, gente. É um negócio que não tem controle, né? E, enfim, ela viajou, não precisou, na ida até diz ela que usou um comprimidinho, mas nem na volta mais não precisou. Por quê? Quando ela me procura e eu converso com ela e ela conseguiu falar umas coisas da vida dela que ela me disse, aquilo diminuiu a pressão, diminuiu as energias negativas que estavam no inconsciente dela
E aí ela conseguiu sentir um pouco de coragem e viajou, né? Não é sempre que a gente consegue desse jeito, né? Mas como eu disse, tinha do lado dela uma medicação que poderia ajudá-la. A gente tem que ter muito cuidado, só aproveitando por mais um minuto, se você me permite. Tá tranquilo. A gente tem que ter muito cuidado, gente, com remédio para dormir, tá? Muito cuidado, porque todos eles, sem exceção, se você usa por tempo prolongado, eles vão, além de dar dependência, vocês lembram como é que o Michael Jackson morreu? Alguém lembra? Um monte de remédio para quê? Para dormir. Ele tinha, coitado, e prescrito por médico, né, que acompanhava ele. Ele tinha que tomar tanto remédio para dormir que a dose que fazia ele dormir era a mesma que matava. E ele morreu, né, de remédio. O que acontece? O nosso cérebro tem uma... E na ansiedade, na depressão pode acontecer ou insônia ou sono excessivo. E na ansiedade é mais comum ocorrer insônia. Mas pode ocorrer também sonolência excessiva. O que acontece? O nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande de ser preguiçoso. Então, se você não mantiver ele sempre trabalhando, né, ele se acomoda. Por isso que a gente fala para o idoso, vai estimular seu cérebro, vai ler, vai fazer palavra cruzada, vai frequenta lá o... de idoso, né, lá e tal. Isso faz bem, porque você está estimulando o seu cérebro, né? E esses remédios para dormir, o que eles fazem? Não estou dizendo que eles não são necessários. Às vezes, temporariamente, são necessários, em alguns casos, né? Mas o que acontece? Você começa a usar sempre, você acostuma seu cérebro a dormir com ele, depois nunca mais você vai dormir sem ele. E o que é pior? Com o tempo, um comprimido já não faz efeito. Você precisa de 2. Com o tempo, 2 já não faz efeito. Você precisa de 3. Quando você vai ver, você está tomando uma mão cheia de comprimido para dormir e continua reclamando que não está dormindo. Entendeu? E às vezes a pessoa está dormindo de roncar, como dizem. Se perguntar para o companheiro ou para a companheira, não, doutor, dormiu a noite inteira. Mas ela acorda com a sensação de que não dormiu. Entendeu? Por quê? Esse remédio, até um certo ponto, ele ajuda. Depois ele prejudica o próprio sono. Não é? Então, se tem alguém aqui que usa remédio para dormir, toma muito cuidado. Procura reduzir as doses e tal, conversar com o seu médico para poder ver se fica livre deles. Eu estou dizendo isso porque a insônia não é doença. Insônia é igual febre. É sinal de que alguma coisa não está bem, né? Então tem que tratar primeiro a causa, porque senão não vai resolver. Então converse com o seu médico para ver se fica sem isso. E eu estou dando o exemplo da insônia porque ela é muito comum, como eu disse, na ansiedade e também na depressão. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu sei, o tempo é limitado. Se precisar, volto outras vezes.